vai repercutir, né, também principais assuntos dessa sexta-feira com o William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, já está aqui conosco, dessa vez nos estúdios da BMC. Seja muito bem-vindo, Will, prazer falar contigo, pessoalmente é sempre melhor, bom dia para você. Exatamente, Felipe, prazer estar aqui, tem bastante coisa para a gente falar hoje nessa manhã fria de São Paulo. Muitas coisas, fria e com vento, né, esse verdade. vento aí que pegou a região sul-sudeste do Brasil aí de uma forma muito forte. Mas os ventos, né, já que a gente falou nisso, os ventos parece que estão soprando bem para os bancos lá nos Estados Unidos. A temporada de resultados começou nessa sexta-feira oficialmente, né? O pessoal fala, pô, quando os bancos liberam os resultados, começa oficialmente a temporada de resultados. E os dados vieram interessantes. Eu estava até dando uma olhada no pré-mercado, como que se comportavam as ações de Wells Fargo, JP Morgan, do Citigroup também, que divulgaram seus números, todos subindo, né? Um ânimo do mercado em relação a esses números. Como que você vê, né, esse comecinho aí da temporada, esses números dos bancos? O que você pode falar para a gente, Will? Boa. Então, só para resumir, né, de certa forma, a gente teve, de fato, o pontapé inicial, né, que nem o Felipe comentou, com os bancos divulgando seus números. Números que vieram acima do que o mercado estava esperando, surpreendendo positivamente. O JP Morgan reportou um crescimento de lucro de mais de 60%. Obviamente que os números foram influenciados pela compra do First Republic em maio, né, aquele banco que sofreu diversos resgates e havia um certo receio em relação à situação de liquidez do banco e, consequentemente, um possível contágio do banco em relação ao sistema financeiro americano. E aí o Banco Central americano, de certa forma, costurou esse casamento, essa compra, na verdade, pelo JP Morgan. Então, os números deles foram um pouco influenciados, né, pela aquisição de um novo banco. Mas, ainda assim, na parte de administração de carteiras, crescimento de 10%, na parte o investment bank, o mais fraco, né, mas ainda assim entregando um crescimento de 10% na comparação ano contra ano. E na parte de consumo e corporate, muito forte os números do JP. Tão importante quanto os números é a fala do Jamie Dimon, né? Ele que é um cara que sobreviveu a 2007 e 2008, um dos CEOs mais antigos aí, em termos dos bancos, né, em atuação. E sempre quando ele fala, e obviamente ele está no comando do maior banco do mundo, né, isso acaba repercutindo. E no primeiro trimestre, ele tinha ressaltado muitos receios em relação a uma recessão nos Estados Unidos. E dessa vez ele trouxe um comentário ainda chamando a atenção que sim, a economia pode desacelerar, mas que a economia estava muito resiliente. Eu acho que esse é um ponto super importante, falando que o consumo continua forte, a economia continua resiliente, o balanço dos consumidores está ok. E o JP Morgan acabou aumentando um pouco ali as provisões, né, para calotes no futuro, mas nada muito acima daquilo que o mercado estava esperando. Então, all in all, realmente números bons aí do sistema bancário nesse pontapé inicial aí de resultados. Will, interessante que eu estava até dando uma olhada nos números, né? E aí lucro, por exemplo, veio melhor do que a estimativa. Receita, melhor que a estimativa, né? Isso tanto do Wells Fargo quanto do JP, do Citi também. E será que os analistas não estavam projetando uma perspectiva muito baixa? Porque, assim, como você falou, vieram mais fracos, né? Uhum. Evidentemente, mesmo com algumas altas e tudo mais, mas os resultados em si vieram mais fracos. Uhum. Mas será que os analistas não estão mais pessimistas do que, teoricamente, o necessário? Por isso também que a gente vê esses números surpreendendo? Não, é normal o analista, ele obviamente tentar ser, que a gente chama, conservador nessas projeções, né? Ainda mais que você teve um turmoil, né, lá, a expressão nos Estados Unidos, né, uma turbulência no sistema bancário ali entre março e abril, muitas instituições sofreram resgates, o Fed teve que prover liquidez, naquele momento se falava muito dos bancos puxando um pouco o freio, né, da concessão de crédito, porque a gente não sabe exatamente como é que esse negócio iria avançar e tudo mais. Então existia uma certa, especialmente em relação a bancos, eu diria, e ao setor de energia / petróleo, existe aí uma certa desconfiança em relação aos resultados que tem um certo fundamento, né? No caso dos bancos por conta disso e no caso das empresas de energia / petróleo pela própria queda do preço de petróleo. Então sim, os analistas estavam bastante conservadores em relação aos seus números.
O banco, ele normalmente ele olha para frente, ele tem que projetar, eventualmente, calote no futuro, então ele já se prepara, ele faz o colchão de liquidez, né? E é por isso que eu falei da provisão para devedores duvidosos, né? Que seria normal você aumentar isso e, consequentemente, quando você aumenta isso, você pode reduzir lucro, né? A questão, e é um ponto relevante, né? Sempre quando a gente fala de bancos, é que bancos vivem de juros, né? E juros, a gente tem juros elevados hoje nos Estados Unidos. Então, isso também tem ajudado os bancos, na medida que o consumidor ele continua consumindo, ele continua resiliente, ele continua pagando suas contas, só que agora paga uma conta mais cara, um juro mais caro, né? E isso acaba sendo bom para o banco, né?